Muito bom dia! E hoje estamos aqui na Rádio Eureka com mais um Cultivando Saúde, um tema super legal que eu trouxe para nós hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre o contato com a natureza, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de estar fazendo atividades na natureza ou simplesmente estar na natureza. Então, eu preparei um material aqui para vocês para mostrar para cada um qual é o benefício, quais são os benefícios de a gente estar em contato com a natureza. Então, tem pessoas que não ligam muito para a natureza até que elas passam a conviver com a natureza e aí passam a sentir falta da natureza, né? E tem aquelas pessoas como eu, que não vivem sem natureza. Então, assim, todos os meus trabalhos, a maioria deles, são relacionados ao contato com a natureza. Por quê? Porque a natureza, ela traz tantos benefícios, então hoje a gente vai falar de cada um desses benefícios, tá? Então, por exemplo, se você parar para pensar, o que a gente considera contato com a natureza, né? Eu vim andando aqui, vim de carro, aqui para a Rádio Eureka, para poder chegar aqui no estúdio, pela Mata da Tapera, aqui na Praia do Forte. É simplesmente lindo. Eu abri os vidros para poder respirar o perfume da natureza. E assim, quando você tem a oportunidade, né, de passar por um lugar que tem a natureza, você deve abrir o vidro do carro. Se for possível estacionar, você sair do carro um pouquinho, alongar um pouquinho o seu corpo, respirar aquele ar, a sua vida, naqueles minutinhos, já vai mudar. Então, já vamos começar com a questão da respiração. Tem um pesquisador que ele mostrou que quando você respira profundamente, quando você para respirar e você respira uma vez e puxa um pouco mais, então, por exemplo, aqui, né? Eu vou inspirar, contando até 2, e vou inspirar um pouco mais. Seguro e solto. Quando você faz isso 2 vezes apenas, se você já está com ansiedade ou com pressão alta, a sua pressão regula na segunda respiração. Então, vamos tentar fazer isso? Então, imagina assim, fecha seus olhos, senta, se acomoda onde você estiver. Se você estiver em pé, para um pouquinho. E você vai comigo respirar. A gente vai respirar apenas 2 vezes, contando até 2. Então, imagina que tem uma flor bem cheirosa. E você vai inspirar o perfume dessa flor, contando até 2. Cheira o perfume. Segura um pouquinho e solta o ar. De novo, a gente vai inspirar. Quando a gente achar que não cabe mais ar, a gente vai inspirar um pouco mais. Inspira, conta até 2. Puxa mais um pouquinho. Segura. E solta. Isso já faz uma diferença enorme na sua vida. Você pode ter certeza, se você pegar a sua frequência cardíaca, ela estiver rápida demais, forte demais, você fizer essa respiração coloca aí 5 vezes que você repetir essa respiração, sua pressão vai regular. Se você estiver em contato com a natureza, melhor ainda. Então, vamos pensar outra coisa aqui. Por exemplo, a sua imunidade. Então, às vezes, a gente está numa fase que a gente está adoecendo muito, ou uma pessoa que tem uma doença autoimune. Existem tantas doenças autoimunes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença respiratória, que é autoimune, que é alérgica, ou uma pessoa que tem uma doença de pele, ou várias outras patologias neurológicas, são várias. Então,
Então, quando essa pessoa passa a ter contato com a natureza, quando ela encontra uma forma de estar em contato com a natureza, a imunidade dela vai equilibrar. Outra coisa, porque é só para esclarecer para você, uma doença autoimune, geralmente, ela leva a pessoa a ter um processo alérgico, uma imunidade excessiva, tá? E aí o corpo, ele começa a se defender em excesso. E aí ele causa processos, né, inflamatórios. Então, às vezes, como eu falei, né, doenças na pele, bronquite, asma, tudo isso também está relacionado com o excesso, entre aspas, de imunidade. São essas doenças que o corpo se protege dele mesmo. Agora, imagina uma criança. Obviamente que a criança tem que passar por todo um processo de vacinas quando ela é bebê. Mas imagina uma criança com um ano de idade que não tem contato com terra, que não tem contato com natureza, com areia, com rio, com grama. Essa criança, é mais do que comprovado que essa criança tem uma imunidade muito mais baixa. Então, assim, é muito importante que a criança tenha contato com a terra, tenha contato com a natureza. Obviamente, existem os cuidados básicos? Existem, né? Eu não vou deixar uma criança ficar comendo terra ou não tomar, né, uma medicação que seja para curar de vermes, né? Porque vermes, eles acontecem. Mas, se a criança passa a ter contato com a natureza desde cedo, ela tem uma imunidade muito melhor, porque o corpo vai produzir esses agentes que vão proteger o corpo muito melhor. Então, são crianças que adoecem menos. Isso acontece com qualquer idade. Então, se você pega uma pessoa que nunca teve contato com a natureza e ela passa a ter contato com a natureza, o corpo dela fica muito mais equilibrado, mais forte e ela vai adoecer menos. Da mesma forma, por exemplo, idosos que não tomam sol, idosos que não tomam um pouquinho de vento, que não tomam ar, são idosos muito mais suscetíveis a adoecer. Então, é muito importante que a gente coloque esse idoso em contato com o sol, que a gente coloque esse idoso em contato com a natureza. A imunidade deles vai melhorar. Outra coisa, o tato. O tato de uma criança, por exemplo, quando ela pisa numa grama, ou uma criança que vive de meia, vive de sapato, num apartamento, é completamente diferente. Então, é super importante o cuidado com a natureza. Fica claro para você? Então, assim, doutora, mas eu tenho muito medo de vento, Não tenha medo. Obviamente que você não vai sair num vento danado, vento gelado, com chuva. Não. Mas se acontecer, por exemplo, de você tomar um banho de chuva, para no primeiro lugar que você encontrar e toma uma bebida quente, que seja um café, que seja um chá, toma uma bebida quente. Uma criança, mesma coisa. Então, assim, ficou brincando, então às vezes a criança é louca assim, para poder ficar numa banheira, né, numa bacia. Então coloca lá uma bacia de água para ela brincar. Quando você tira a criança, ou então quando você nota que a boquinha dela está começando a ficar roxa, não tem problema, vai por mim, dá uma bebida quente para ela. E ela vai poder melhorar o sistema dela, imune. Então, assim, é muito importante que você tenha contato com a natureza. E nós moramos num lugar simplesmente maravilhoso e esse contato com a natureza é muito fácil de conseguir, tá? Outra coisa também, gente, vamos falar de mais uma característica aqui. Pensa aí na sua cabeça. Pensa aí no seu coração. Você está estressadíssimo. Você está num momento difícil da sua vida. Você tem que tomar inúmeras decisões ou você não sabe como caminhar. Você não sabe o que fazer. Quando você está nessa situação,
primeira coisa que você deve fazer é buscar o contato com a natureza. Mas, eu vou ter que descer até tal lugar, pegar um ônibus, né? Não. Você sai em algum primeiro lugar, a primeira árvore que você encontrar. Olha para aquela árvore, procura, que você pode ter certeza, se você estiver no centro de uma cidade extremamente movimentada, tem um passarinho ali, tem uma árvore, por mais barulhento que esteja o lugar. Olha, doutora, eu não tenho a mínima condição. O lugar que eu moro é impossível. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar na internet um vídeo com natureza e vai colocar. E vai olhar para aquele vídeo e vai fazer a respiração que eu te ensinei no início desse programa. Repita essa respiração 4 vezes que seja, 5 vezes que seja, olhando para aquela natureza. É comprovado cientificamente que o seu nível de estresse vai baixar consideravelmente. Então, faça isso. Outra coisa que o contato com a natureza vai trazer: a melhoria do seu corpo físico. Por que também a melhoria do seu corpo físico? Porque você vai ter que caminhar um pouquinho ali, você vai se movimentar, você vai sair. Então, assim, é muito importante. Se você busca uma atividade física, doutor, eu detesto atividade física, mas é porque você ainda não encontrou uma atividade física que realmente te traga aquela vontade de continuar, aquela vontade de fazer. Então, por exemplo, se você sai de casa, faz uma pequena caminhada, e não é grande, gente, é comprovado. Se você caminhar 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, a sua vida já melhora consideravelmente. Você vai fortalecer todo o seu corpo, todo o seu sistema musculoesquelético, seu sistema endócrino e o seu sistema respiratório. Então, procure de verdade, pelo menos 3 vezes por semana, o contato com a natureza, tá? Qualquer lugarzinho, qualquer forma de chance que você tiver de estar em contato com a natureza, já de você sair de casa, você já está fazendo uma atividade física. E aí vou contar uma coisa para você, que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu nunca gostei de morar em cidade grande, eu nunca consegui morar numa cidade grande. Eu já tentei. Já morei 10 anos em Belo Horizonte, já morei em Brasília, quando eu era nova. Mas eu não gostava, nunca gostei de cidade grande. Mas eu comecei a notar que eu sempre buscava o contato com a natureza. Então, assim, só o fato de eu estar saindo um pouquinho de casa já fazia uma diferença enorme na minha vida, mesmo eu morando em cidade grande, tá? Só que o que acontecia nesses lugares é que eu precisava buscar uma forma de estar com a natureza, porque eu sabia que aquilo me fazia bem. Então, o que eu fazia? Eu colocava um fone de ouvido com barulho da natureza e eu saía para caminhar. Então, isso já melhorava o meu humor, já melhorava a minha saúde física e já melhorava a minha saúde mental. Eu era professora, era muito cansativo. Então, assim, a gente vai encontrando formas de estar em contato com a natureza, para que a gente realmente melhore todo o nosso sistema de uma forma integral, todo o nosso sistema de uma forma completa. Então, assim, se você faz esse pequeno esforço, e aí eu vou contar da cidade grande, você já muda completamente. Porque, por exemplo, tá? A questão dos hormônios. Esse fim de semana, como eu falei, eu não gosto de cidade grande. Mas esse fim de semana eu estava em Salvador, num apartamento. Eu estava com a minha cachorrinha, o que me obrigava a sair do apartamento, porque ela precisava fazer as necessidades dela e ela não faz dentro de apartamento. E aí o que acontece? Eu descia e subia as escadas do apartamento com ela.
Só o fato de descer e subir as escadas do apartamento já melhorava todo o sistema, músculo esquelético, autoimune, de qualquer pessoa. Ah, professora, mas eu sinto dor. Então você vai descer de elevador e caminhar perto ali de onde você mora. Ah, professora, eu não consigo caminhar nem 5 minutos. Então você vai caminhar apenas 2 minutos. E você não consigo caminhar. Então você vai tentar sentar e levantar do banco da praça. Qualquer mínimo que você fizer, quase nada que você fizer, já vai fazer uma diferença. Então, por exemplo, eu tive, ao longo da minha trajetória, sempre pacientes idosos, mas idosos muito idosos. Então, por exemplo, eu peguei uma idosinha uma vez, onde eu morei na Serra do Cipó, Minas Gerais, que ela tinha quase 100 anos. Ela não estava conseguindo nem andar dentro de casa. Eu passei uns exercícios para ela. Se você quiser, depois você me pede, eu mando para você. Exercícios que ela fazia sentada. Depois de uma semana ela fazendo esses exercícios sentada, eu pedi para ela começar a caminhar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso foi aumentando aos poucos. Resultado, com menos de um mês, essa senhorinha já estava andando no centro de Belo Horizonte. Ela já conseguia ir ao médico, ela não precisava de cadeira de rodas, ela estava tão feliz, ela ficou super bem. Então, a gente começa por onde? Pelo começo, bem pouquinho, devagarzinho. E é super importante que você tente o contato com a natureza de alguma forma, que seja olhar pela janela do seu apartamento. Tudo isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Começa do zero. Eu não consigo caminhar 5 minutos. Eu consigo sentar e levantar da cadeira 2 vezes. Maravilhoso. Eu não consigo nem respirar. Então você pega, imagina que tem uma flor bem cheirosa na sua frente e começa a sentir o perfume dessa flor imaginária, ó. Só de você tentar sentir o perfume dessa flor, você já está em contato com a natureza. Isso é muito maravilhoso na sua vida. Como eu disse, maravilhosa é você, meu amor. Então, só de você olhar pela janela e procurar um verde, você já mudou a sua vida, você já entrou em contato com a natureza. Então, assim, o verde é realmente a cor da cura. O azul, demais a cura também. Então, assim, procure contato com essas cores, que seja vestir uma roupa dessa cor, olhar para essas cores e respirar nessas cores. Consegue entender? Bom, outra coisa muito legal. Quando você está em contato com a natureza, você melhora a sua criatividade. É óbvio, né, gente? Você está vendo cores, você está vendo pássaros, você está vendo borboletas e você fica mais grato. Então, quando a gente fica mais grato, quando a gente começa a observar até o passarinho, ou a borboleta, um inseto, qualquer coisa. Você já reparou que a criança, quando ela acha uma formiga, ela pega uma formiguinha, fica aquela formiguinha andando na mão dela. Gente, isso faz uma diferença enorme na vida da gente. Por que que isso faz uma diferença enorme? Quando eu me concentro em algo completamente diferente, eu estou meditando. Quando eu estou lá com a cabeça cheia de pensamentos, preocupações, medos, ansiedade, as contas, se eu pego, se tem uma formiguinha e eu deixo essa formiguinha andar na minha mão e fico observando, que nem uma criança, eu esqueci completamente de todos esses problemas. É uma forma maravilhosa de meditar. Então, assim, é muito importante que a gente
retorne à nossa ancestralidade, que a gente comece novamente a brincar com a natureza, a mexer nas plantas. É uma forma de atividade física, é uma forma de atividade de descanso mental. Então, assim, presta atenção a partir daí. Porque outra coisa que acontece também, que eu esqueci de falar, quando você tem contato com a natureza, quando você se mobiliza para ter contato com a natureza, às vezes é difícil, mas você vai. Nosso corpo, ele produz uma substância que chama beta-endorfina e serotonina. A endorfina e a serotonina, elas trazem para nós sensação de bem-estar e sensação de prazer, sensação de alegria e felicidade. Outra coisa também, quando você pisa na terra, quando você pisa na grama, quando você pisa no chão da sua casa, sem chinelo, você recebe o eletromagnetismo da terra. Ah, professora, mas isso é muito zen para o meu gosto, que viagem. Isso aí não, aí eu não acredito mais. Pois acredite, porque o que acontece conosco é que nós somos um sistema eletromagnético. O nosso corpo só funciona porque ele é elétrico, como uma lâmpada que acende. Só que a energia vem do ar, a energia vem dos alimentos, a energia vem da forma como eu me movimento. Então, quando você pisa na terra, você já está trocando energia com a terra. Então, aquela energia que estava estagnada no seu corpo, aquela energia que estava parada no seu corpo, ela começa a se movimentar de baixo para cima, do centro para fora. E esse movimento energético, ele traz tanta cura, porque ele equilibra todo o seu sistema imunológico. Ele equilibra todos os líquidos do seu corpo. E ele vai te trazer muito mais saúde. Fica claro para você? Bom, e finalizando, o que é muito importante a gente falar é a questão dos meus trabalhos. Por que eu gosto tanto de trabalhar na natureza? Por causa disso tudo que eu acabei de te contar. Porque a natureza é realmente muito importante para trazer saúde para você. Então, todas as minhas atividades, quando possível, eu faço em contato com a natureza. A respiração, contato com a natureza. O cintura de sereia, que é para isso, bora respirar para acalmar. O cintura de sereia, que é para fortalecer o abdômen. Sempre eu uso imagens da natureza. Para quê? Para que você fortaleça meditando e acalmando, entende? Então é isso, não tem muito segredo, sabe? É questão de se organizar na sua vida e começar a prestar mais atenção. Começar a ter mais atenção em como você vai mudar a sua vida. Bora respirar para acalmar, bora respirar para ficar bem. E melhorar a imunidade, levar a família toda, mudar os hábitos de vida. Então, começar a passear com os animais, procurar passear com as crianças, se tem um idoso em casa, colocar ele em contato com a terra, colocar em contato com o sol. Mesmo que você não consiga pisar na terra, pisa no chão, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, o nosso Cultivando Saúde de hoje. E eu espero que você tenha aproveitado e que você leve essa mensagem para o seu coração e que você inclua o contato com a natureza e que você preste mais atenção à natureza no seu dia a dia. A gente vai ficando por aqui e na próxima quarta a gente volta com mais um Cultivando Saúde. Muito obrigada e até mais.